gravação. Oi, Iago. Oi, Você nos ouve? agora foi. O microfone estava com problema aqui, gente, desculpa. Certo. Você consegue colocar para gravar? Consegui, Ela iniciou já. já. Iniciou. Já iniciou, já está a bolinha Iniciou, aqui, né? Isso, exato. Pronto, então acho que a gente pode dar início, né, à sessão 6 do Simpósio Sintaxe Brasil. Essa sessão, né, é dedicada a edificações de habitação, domesticidade e modos de morar. Muito feliz aqui de estar mediando essa sessão, né, com tantos trabalhos na área da habitação interessantes. A gente vai, então, seguir a ordem aqui, como foi divulgada na programação, né? O primeiro trabalho, O Habitar Modernidade, de Juliana Paula. O segundo, Refúgios Privados, de Hugo e Édia. O terceiro, Configurações do Espaço Doméstico no Limiar do Novo Milênio, que é de Fernando com Édia. E o último fica o Pela Magia do Abrir e Fechar Portas, de Júlia, Édia, Hugo e Fernando. Aí a orientação é que vocês têm, né? Cada um 15 minutos para fazer a apresentação e depois a gente tem aí o tempo, acho que dá uns 30 minutos para a gente ter as perguntas, tá certo? Então, acho que o primeiro, de Júlia, com a Ana Paula, já pode compartilhar a tela, se quiser. Oi, gente, boa tarde. Vocês já estão conseguindo enxergar aí? Sim, está aparecendo aqui. Boa tarde, meu nome é Júlia. Eu escrevi o artigo para a professora e doutora Ana Paula Campos Urgel. E o nome é Habitar a Modernidade, Configuração Espacial, Serviço e Intimidade nas Casas de Engenheiros em Brasília, de 1957 a 1962. Bom, para a construção de Brasília, o governo federal iniciou uma grande campanha de imigração que trouxe trabalhadores de todas as regiões do país. Já na época da inauguração de Brasília, a gente contava com cerca de 130 mil pessoas, metade delas morando em acampamentos ou invasões e trabalhando na construção civil. Esses acampamentos, eles abrigaram de operários, engenheiros e até mesmo políticos, mas os edifícios eram pensados de maneiras diferentes para cada tipo de hierarquia, apesar de todos serem feitos, a princípio, com o objetivo de serem desmontados ao fim da construção. Esses acampamentos apresentaram algumas dinâmicas de permanência, tensionando o caráter provisório, e foram resistindo às tentativas de retirada. Parte dessas edificações permanecem até hoje, como testemunho material das formas de habitar aqui em Brasília durante a construção. Inclusive, algumas habitações, essa daqui é na Fazendinha, na Vila Planalto, que inclusive faz parte do trabalho do Iago, que está aqui também, que ajudou bastante na construção desse artigo. O nosso objetivo, então, era analisar comparativamente a configuração espacial dos projetos dessas casas de engenheiros durante a construção, procurando principalmente entender como que isso poderia expressar as relações de hierarquia e controle domésticos que existissem aqui nessa época. A gente fez uma breve revisão teórica, citando referências nacionais e internacionais. A partir desse referencial, o estudo partiu da hipótese de que a habitação destinadas aos engenheiros durante a construção de Brasília, apesar de serem inseridas em um contexto de modernização urbana e arquitetônica, elas reproduziam padrões configuracionais e reforçavam as hierarquias sociais no espaço doméstico. A gente analisou, então, 4 plantas que foram remanescentes de um artigo prévio já feito pelo Iago e pela professora Ana Paula. Uma das plantas era de alojamento para engenheiros casados e plantas de residências de engenheiros da Nova Cap. Essas casas foram construídas provavelmente nos acampamentos que já existiam aqui em Brasília, entre a Candangolândia, Vila Planalto, Núcleo Bandeirante, Vila Paranoá ou Vila Telebrasília, e há algumas evidências, inclusive pelos estudos do Iago, de que algumas dessas podem ter sido construídas no Lago Sul. Isso tirando esse caráter de permanência que elas teriam dentro dos acampamentos. Todas essas casas possuem um único pavimento de 16 a 19 ambientes. Elas variam de 210, mais ou menos, a 309 metros quadrados. Elas têm 3
3 quartos para a família, em todas, e um único banheiro para ser dividido. Além disso, todas elas possuem dependência de emprego completa, indiferente do tamanho da casa em si, e somente 3 delas possuem abrigo de automóvel. A gente, então, utilizou a metodologia da sintaxe espacial para analisar essas casas, construímos os mapas convexos, e a partir disso a gente também fez os gráficos justificados e dentro do software Santana Graph, construímos os valores, né? Foram calculados os valores para integração, profundidade média e Real Relative Asymmetry, ARRA, ou integração. A partir disso, então, a gente, nos gráficos justificados, a gente considerou, peraí, aqui atrás ainda, a gente considerou principalmente para as residências de engenheiro, 3 acessos principais, que poderiam ser os locais onde se acessaria a casa, e a gente queria explorar esses acessos a partir de quem poderia ser o principal usuário deles. Então, a gente foram feitos 2 gráficos justificados para A e C, porque só tinham as entradas principais, e 3 gráficos justificados para as residências de engenheiro. Todas as casas apresentam, de uma forma geral, forte segregação, principalmente devido à estrutura em árvore. Além disso, a gente conseguiu perceber que há uma separação de fluxos clara por conta dos acessos principais a partir de cada raiz, mas, de uma maneira geral, a casa de maior complexidade é a REN1, que também é a casa que tem mais ambientes. Ela tem, no total, 9 níveis topográficos. A gente percebeu que Vou cair? Continua aí? Continua aí, tá? Continua. Os níveis sociais, o setor social é o setor mais integrado, ele tem a maior interface com o exterior em todas as casas, e ele também é o que está mais presente nos anéis dentro desses grafos. Além disso, a gente também tem uma forte segregação do espaço doméstico, e a gente percebe que, na maioria das casas das residências de engenheiros da Nova Cap, o acesso 3, a raiz 3, é a principal raiz de acesso para pessoas que prestam serviço nessas casas, né? Provavelmente é a empregada doméstica que mora nessa casa, o acesso principal dela é a partir da raiz 3, e na AS2 é a partir da raiz 2. Além disso, a gente viu que dentro dos gráficos justificados, a cozinha, dentro dessas casas, na verdade, né? A cozinha é o principal conector de fluxos, principalmente entre o setor de serviços e o restante da casa. E o setor íntimo, ele possui uma profundidade que é constante entre ser intermediário e mais profundo dentro de cada casa, claro. Ele vai variando a partir dos acessos que são escolhidos. Os corredores e halls presentes nas casas, eles controlam o sistema e principalmente o acesso ao setor íntimo e ao setor de serviços. A gente também fez a análise gráfica visual para entender os pontos de acesso e de maior intimidade, os pontos de maior visibilidade e de maior intimidade da família, e a gente explorou pequenas mudanças em cada casa. A AS2, ela não tinha muitas coisas para a gente poder explorar dentro do que a gente queria observar nas outras também. Mas todas as residências de engenheiro, elas tinham uma planta de locação, então a gente tentou explorar também como que se comportava a visibilidade dentro do terreno da casa. Claro que a maior parte do terreno, a parte do quintal que é aberto, né, um jardim, provavelmente é de maior visibilidade, mas a gente tentou ver como que a casa, considerando que todas as janelas maiores e portas de vidro estivessem abertas, como que seria essa visibilidade dentro da casa. Além disso, a gente considerou para aqui todas as
portas e janelas de vidro da sala inexistentes para a gente conseguir ver a visibilidade dentro da casa sem essa interferência. Aqui a gente considerou elas para fazer o cálculo, da mesma forma que consideramos as janelas e portas fechadas e abertas. E já na REN 9, ela tem uma indicação de uma divisória bem aqui, que é um material que na alvenaria não tem indicação de material, então a gente também trabalhou a possibilidade com a divisória e sem a divisória. Aqui nesse primeiro, todas as portas e janelas de vidro estão abertas e a divisória existe. Aqui todas estão abertas sem a divisória. Aqui todas estão fechadas com a divisória e todas estão fechadas sem a divisória. Aqui também a gente, então, na VGA, a gente confirmou os achados já dos grafos justificados e dos mapas convexos, em que as salas elas têm essa maior integração, tanto com o exterior quanto com o interior da casa. Os espaços íntimos, eles são muito privados, sempre são os locais mais escuros, independente da planta, e o setor de serviços, principalmente a dependência completa de empregada, também é um espaço pouco integrado dentro dessas casas que a gente avaliou. E a cozinha sempre é um dos locais, principalmente do setor de serviços mais claros, né? Então, deixa visualmente possível ver que elas são muito integradas, visualmente integradas. Então, a partir disso, a gente conseguiu concluir que algumas casas apresentam variações dentro de um mesmo modelo, mas elas também apresentam vários padrões. Alguns desses padrões que a gente percebeu foi a questão dos setores sociais, que eles agem principalmente como a recepção e interface dessas casas com o exterior. Aqui eu voltei os grafos justificados e a VGA para destacar esses espaços sociais e como eles são visualmente integrados também dentro da VGA. Os setores íntimos, eles apresentam de moderado a altíssimo controle de acesso e visibilidade dentro dessas casas. Também o setor de serviço apresenta grande distanciamento físico e visual recorrente. E a cozinha aqui é o principal conector mais aceso dentro da VGA. Então, os nossos resultados foram que esses resultados corroboram com todos os estudos, com alguns estudos que a gente observou anteriormente, feitos pela própria professora e outras pessoas que estão presentes aqui no simpósio. Para mais ou para menos, todas as casas acompanham o repertório espacial das casas modernistas, com a setorização funcional dos setores, dos ambientes, a priorização dos setores social e íntimo, o detrimento dos setores de serviços e a cozinha como uma conexão importante entre eles. A partir disso, a gente compreendeu também, como resultado, que essas casas explicitam a formulação social do ambiente doméstico moderno e promovem a segregação espacial e social também, que é fruto de uma estrutura social hierarquizada que essas casas continuam apresentando. A profundidade topológica desses ambientes, então, evidencia um controle de acesso que limita a visibilidade e a interação entre diferentes categorias, e essa configuração reforça a hipótese de que a arquitetura doméstica moderna em Brasília mantém essas continuidades com padrões tradicionais de segregação socioespacial, mesmo em um contexto de ruptura urbanística. Ela mantém essas continuidades. E é isso. Obrigada, Júlia. Então, agora acho que a gente pode passar para o segundo trabalho de Hugo. Acho que é você, né, Hugo, que vai apresentar Isso, refúgios privados. exato. Posso compartilhar? Pode. Pronto. Vamos lá, todo mundo está vendo?
tudo certinho aqui. Pronto. Vamos lá começar, né? Então, pessoal, esse aqui é o meu trabalho, né? Eu sou Hugo Santana, eu fiz esse artigo com o Edio Trigueiro. Refúgios privados, complexidade de quartos principais de casas autorais da Argentina, do Brasil e do Chile entre 2002 e 2024. Nesse artigo é analisada a configuração espacial de quartos principais de uma seleção de 729 casas na Argentina, no Brasil e no Chile, construídas entre 2002 e 2024, parte de uma pesquisa maior sobre casas autorais contemporâneas, que foi a minha tese de doutorado que eu finalizei em 2025. É importante verificar a ocorrência de transformações no espaço doméstico brasileiro ao longo do tempo. Daí a pertinência de contemplar nesse estudo a perspectiva de pesquisadores que estudaram nosso espaço doméstico no período colonial à contemporaneidade. Se, com o passar dos anos, a função como quarto principal modifica sua posição na estrutura espacial e sua relação com as demais funções do edifício, aí surgem algumas perguntas, né? Como seriam os quartos principais dessas casas analisadas na presente pesquisa? Seria o quarto principal uma estrutura simples que se repete em todas as casas? O que a configuração espacial desses quartos pode nos dizer sobre a sociedade contemporânea? Então, a partir da própria pesquisa, assim, eu fui construindo esses grafos dessas 729 casas e esses quartos foram aparecendo como uma estrutura um pouco mais assim, interessante do que simplesmente espaços simples, né? Espaços convexos simples. Como foram que essas casas foram analisadas? Então, eu escolhi um repositório com um grande número de exemplares, que no caso foi o ArcDaily. Eu escolhi alguns critérios de inclusão, que foram os países. Eu defini um limite de área, que foi até 300 metros quadrados. Defini um limite de ano, que foi a partir do ano 2000. Então, peguei todas as casas que tinham no ArcDaily, nesses 3 países, até 300 metros quadrados, a partir do ano 2000, e definir alguns critérios de exclusão. Então, erros no cadastro, ou seja, casas que não eram casas, na verdade, mas estavam cadastradas como casa, erro ou falta de informações, problemas com limites do terreno, então erros de informação no terreno, e cheguei até esse número de 729 casas. Coletei todos os endereços eletrônicos, fiz um programa de web scraping, ou seja, ele visitava todos esses endereços eletrônicos, coletava o texto que tinha lá no artigo do ArcDaily, então coletava o nome da casa, o arquiteto, país, localização, ano, área, descobria dentro do texto do artigo se aquele projeto era reforma, se estava dentro de um condomínio e criava um banco de dados. Além disso, coletava as imagens daquele artigo e salvava no banco de imagens. Aí, dessas imagens, eu iniciei fazendo uma análise manual assim, sobre as imagens das plantas baixas. Com o tempo, eu fui vendo que aquilo dava muito trabalho. Então, eu decidi fazer um programa para a criação de grafos. Esse programa é o Santana Gráfica, inclusive a gente fez uma oficina em relação a isso, né? Aqui no Sintaxe Brasil. Então, o Santana Gráfica criava um tipo de arquivo, que era o SGRX, para cada uma das casas. Eu criei um programa que transformava esse SGRX em TXT, então cada uma das casas tinha esse TXT tinha a descrição espacial dessas casas. Outro programa transformava esses TXT todos dessas casas em uma grande tabela. Então, essa tabela tinha 729 linhas, por quê? Porque cada linha correspondia a uma casa, e essa tabela tinha 304 colunas. Por quê? Porque cada coluna dessa representava uma informação dessas casas. Ou seja, uma informação podia ser assim: essa casa tem suíte, essa casa, todos os quartos são suíte, ou então essa casa, quantos pavimentos tem nessa casa, quantos espaços convexos tem nessa casa. E eu usava um Jupyter Notebook para fazer essa filtragem de dados, fazer gráficos e tal. Então, características principais dessa casa. Então, apesar de ser casas com áreas muito diferentes e locais muito diferentes, as casas começaram a apresentar uma série de semelhanças. Semelhanças em relação a quê? Profundidade total, profundidade das funções, distâncias entre as funções,
compartimentação. Exemplo, então, a distância a partir do espaço público. Então, todas as salas de estar, por exemplo, a maioria das casas, né? Veja que a gente tinha casas que variavam de 30 metros quadrados até 300 metros quadrados. E mesmo assim, 86% das casas tinham distância do estar a partir do espaço público de apenas 2 passos até 4 passos topológicos a partir do espaço público. Então, isso é uma semelhança muito grande. O jantar, entre 2 e 4 passos topológicos. A cozinha, entre 3 e 5 passos topológicos. A distância entre estar e jantar, 90% das casas ficavam entre 0 e 1 passos topológicos. Então, eram semelhanças muito grandes, mesmo sendo casas muito diferentes, né? Outras características principais. Então, as casas são marcadas pela valorização dos espaços de estar e convivência. Esses espaços são múltiplos, esses espaços de convivência que eu estou falando, né? São espaços múltiplos e espalhados pela estrutura espacial, em vários pavimentos, né? Não eram só no pavimento térreo e associado aos espaços sociais, assim. A convivência e a aparente promoção da experiência do lazer e do entretenimento parecem ser algo fundamental para essas casas. Essas características não se restringem aos espaços de receber visita. E a valorização também se volta ao setor privado, ou seja, não estava associado à sala de estar e à sala de jantar, como se achava antes. Estava associado também ao quarto principal. Então, por isso que eu fiz esse artigo junto com o Ed, né? Então, quão variados podem ser esses quartos principais? 616 quartos principais dessa seleção são suítes, ou seja, 84%. 16% não são. Então, aí são alguns exemplos desses quartos que eu trouxe para vocês. Dos que não são suítes, podem ser formados de 1, 2 ou 3 espaços convexos. A maioria são formados por um espaço convexo. Aí eu tenho um exemplo mostrando aí para vocês que é formado de 2 espaços convexos, por exemplo, mas existem eles que são formados de 2 ou 3 espaços convexos. Dos que são suítes, podem ser formados por um número de espaços convexos que variam de 2 até 8 espaços convexos, ou seja, quartos muito complexos, né? Mas 70% das casas variam entre 3 e 4 espaços convexos. Tem um dos quartos aí, esse quarto que está embaixo para vocês verem, é um desses quartos super complexos que a gente tem. Vocês veem que ele tem uma profundidade enorme, tem um número de espaços convexos incrível. O closet está para além do banheiro, é depois do banheiro, e o banheiro nem sequer porta tem, né? Então, é um tipo de quarto principal que é super complexo. A ocorrência de quartos principais, como suíte, né, cresce com o aumento da área da casa. Isso era uma coisa que eu já esperava acontecer. A partir da faixa intermediária, porque eu fiz alguma separação, vocês estão vendo ali, né? De 0 a 99 metros quadrados, de 100 até 199, de 200 até 300 metros quadrados. A partir da faixa intermediária de área, o Brasil se destaca e já apresenta o quarto principal como suíte. Então, vejam que de 100 até 199 metros quadrados, 90% das casas do Brasil já tem o quarto principal como suíte, enquanto que a Argentina só 60%, né? Então, veja que no Brasil isso já é uma característica muito importante. Quando o quarto é formado por mais de um espaço convexo, há priorização para o afastamento da função dormir do acesso. Ou seja, quando a gente começa a complexificar esse quarto principal, o dormir vai se tornando cada vez mais afastado da porta. Há também uma priorização, quando possível, de um espaço que separe o dormir do banheiro. Então, quanto mais complexo o quarto vai ficando, mais afastado o dormir se torna do banheiro. Com o aumento da área, é cada vez menos comum que o dormir seja um espaço terminal, ou seja, ele se torna também um espaço de passagem. Espaços próprios para apenas uma função, ou seja, espaço que seja só de dormir ou espaço só de vestir, aumenta sua ocorrência com casas com áreas maiores. Em contraste, espaços em que o dormir e o vestir compartilham o mesmo espaço reduzem a ocorrência com o aumento da área. Ainda assim,
o Chile se destaca com o maior número de casas com espaços próprios para a função do vestir, separadas do dormir. Se observou um grande número de casas com espaços com função própria de vestir e ainda assim espaços de armazenamento adicional no espaço de dormir. O que é isso? Casas em que a gente tem o closet separado, né, com uma função própria de closet, e mesmo assim a gente tem um armário dentro junto com a cama, né? Então isso é uma coisa que eu achei curiosa e tem numa grande maioria dos quartos. Na grande maioria, as estruturas dos quartos principais seguem as estruturas das casas, ou seja, estruturas em forma de árvore, né? Que a gente tem espaços de passagem e espaços terminais. A profundidade dos quartos variam entre 1 e 7, com 75% das casas variando entre 2 e 3 passos. Mas vejam, quartos com 7 passos de profundidade equivalem, às vezes, à profundidade de uma casa inteira, né? Em apenas 25 casas, ou seja, 3% das casas, quartos principais possuem anéis. Mas vejam que interessante, dessas 25 casas, 16 ocorrem na Argentina. Normalmente, o anel envolve o espaço de dormir e o espaço de vestir. Em apenas 140 casas, o dormir é mais profundo que o banheiro. Novamente, dessas 140 casas, 91 são na Argentina. Então, uma coisa curiosa dessa seleção é que os quartos principais da Argentina sempre são os mais curiosos, né? Os mais diferentes que a gente tem na seleção. Os quartos, em vários casos, incluem função para além do dormir e para além do vestir, né? Isso envolve aí os refúgios privados que eu venho falando desde o início. Então, vejam os exemplos desses quartos que eu estou falando para vocês nesse slide. Então, esses exemplos aí que eu trouxe para vocês são exemplos, que tem anel na estrutura. Então, vocês veem que a gente consegue circular aí nos 3 quartos, né? Eles conseguem entrar, inclusive, no banheiro em algumas situações. E nos 3 casos a gente tem estar dentro do quarto, e um deles, que é o quarto lá de cima, a gente tem inclusive escritório dentro do quarto. Nessas 3 casas a gente tem estar íntimo e tem estar íntimo, ou seja, o estar íntimo dentro do quarto principal. Olha que coisa interessante, né? Em 21 casas, alguma das funções do banheiro não se conecta com a demais, tornando-o fragmentado. Então, eu chamei esses banheiros de banheiros fragmentados. Dessas 21 casas, 16 ocorrem no Brasil. Se vocês olharem para essas 3 plantas aí, alguma das funções do banheiro não se conectam com as demais. Então, vocês podem ver que na primeira planta, o chuveiro é separado do resto do banheiro. Na segunda planta, a banheira é separada do resto do banheiro. E na terceira planta, o vaso sanitário é separado do lavabo, que é separado do chuveiro. Então, a pessoa tem que sair de uma das funções para acessar a outra, né? Apesar de um número reduzido de casas, essa característica pode estar associada à promoção de experiências e ao lazer no espaço privado, que é uma coisa que a gente vem discutindo e discute na tese de uma maneira geral. Em 17 casas, há uma conexão física entre o banheiro principal e um espaço externo descoberto, ou seja, você entra no seu banheiro principal e consegue abrir a porta do banheiro para o espaço externo, um jardim, por exemplo, né? Então, consegue tomar um banho fora, no jardim, uma coisa lúdica. Tipos para um conjunto de variações. Então, a gente conseguiu fazer grafos não apenas das casas, mas dos quartos, e conseguiu encontrar tipos desses quartos. Então, se vocês veem nessa primeira fileira aí, 123 casas são formadas desse primeiro tipo aí que eu estou mostrando na fila superior aí da esquerda. 86 casas são representadas por esse segundo gráfico, 77 casas pelo terceiro, 77 casas por esse quarto, 34 casas por esse e 31 casas por esse. Então, em um total de 110 tipos encontrados, 49% dos exemplares correspondem a 4 dos tipos mais comuns. A baixa porcentagem de cada tipo, mesmo do tipo mais comum, né, ou seja, 16% aí, indica uma grande variação de organização. Então, a gente pega 729 casas e dessas 729 eu encontro 110 tipos de variação. Então, isso indica o quê?
uma grande variação de organizações, né? Ainda assim, dentro dessas grandes variações, existem certas semelhanças. Então, se vocês olharem aí para esses grupos, a gente vê certas semelhanças, né? Existem variações, mas existem semelhanças entre eles. Atenção especial para as coisas que eu vim falando durante a apresentação. Então, afastamento do dormir para acesso, quando possível, afastamento entre o dormir e o banheiro, quando possível também. Isso daqui foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês entenderem o grafo principal que eu encontrei, aquele tipo principal que corresponde aos 16%, né? Então, o tipo mais comum apresenta um espaço de acesso que separa o dormir e o banheiro. Então, você acessa um espaço e daquele acesso você dá o banheiro e dá o dormir. Esse espaço pode ter várias funções, né? Apenas circulação, pode ser um espaço de vestir, pode ser até mesmo um lavatório, como esse primeiro exemplo aí, superior à esquerda, né? Você entra e dá acesso ao lavatório que está fora do banheiro, né? Essa organização torna o dormir um espaço terminal e não um espaço de passagem para o banheiro. Então, conclusões do nosso trabalho, né? Resultado da pesquisa maior. Um conjunto considerável de semelhanças entre os casos. O aumento da área está associado ao desenvolvimento de quartos mais complexos. Há uma preferência ao afastamento da função dormir, tanto do acesso quanto do banheiro. Apesar da existência do compartilhamento das funções entre dormir e vestir em um espaço único e convexo, com o aumento da área, há uma maior ocorrência de casas em que as funções ocorram em espaços exclusivos. A variedade de possibilidades de estrutura é uma característica mais interessante da seleção, para mim, pelo menos, né? E, embora sejam trechos de estrutura maiores, os quartos principais se insinuam fortemente como refúgios privados. E obrigado pelo tempo aí de todos. Obrigada, Hugo. Vocês estão bem rapidinhos, tá? Estamos tranquilos aqui no tempo. Tive que correr, senão eu tinha muito mais coisa para falar, assim. Né? Mas é bom que sobra tempo para a gente conversar no final. E agora vamos para o trabalho de Fernando. Configuração do espaço doméstico. Aqui está Vocês aparecendo. conseguem. Tá aparecendo? Eu vou só mudar o slide para ver se muda, tá? Mudou? Não, Mudou? Não, ainda não. ainda não. Está na capa. Certo. Pronto, mudou agora? Mudou. Pronto, acho Não. que deve ser o computador um pouquinho lento. Bom, deixa eu colocar aqui o relógio para não também passar do tempo. Bom, então, boa tarde, vou apresentar meu artigo, Configurações do Espaço Doméstico no Limiar do Novo Milênio e a Permanência de um Padrão do século XX. Um artigo que é resultado parcial da tese que eu estou desenvolvendo, sendo orientado pela professora Édia. E esse artigo, assim como a tese, parte da premissa que as propriedades espaciais se relacionam com sistemas sociais. Busca-se investigar como os espaços são distribuídos e articulados em padrões de interação, de modo que sejam expostas as possibilidades ou restrições de encontros entre moradores e entre estes e os visitantes. Então, o artigo ele tem 3 seções. A primeira é a contextualização dos apartamentos na morada brasileira, com foco em João Pessoa. O segundo, a metodologia e a seleção dos exemplares. E o terceiro, a análise de dados. A tese, ele faz um estudo diacrônico e síncrono entre os anos de 2001, 2011 e 2021. Para esse artigo, foram selecionados o ano de 2001. E a relevância dessa investigação justifica-se pela necessidade de compreender o produto imobiliário não apenas como mercadoria, mas como habitat. Entender a planta do apartamento equivale a compreender a sociedade pessoense na época selecionada, no caso 2001, enfatizando as permanências encontradas e as discretas transformações evidenciadas nos dados analisados. Para vocês entenderem, aqui está João Pessoa e ela iniciou-se a configuração da cidade no centro. João Pessoa nasce, no caso, em um rio em direção ao mar, na expansão urbana, tendo aqui essa linha em vermelho, a Avenida Presidente Epitácio Pessoa. Como vocês podem perceber, ao limiar, né, dessa transição, vai se tendo a expansão da habitação vertical, tendo com grande ênfase a orla.
Em relação ao primeiro capítulo, o que é que podemos conferir? Lemos, destaca que em São Paulo e Rio de Janeiro, em 1920, começa a ter a verticalização, Recife, em meados de 1930, e inicialmente associada à adaptação do interesse social. Apenas posteriormente, como o Vaz vai colocar, que as classes médias passam a aceitar morar em apartamentos como símbolo de modernidade, progresso técnico e desenvolvimento econômico nesse modo de morar, nos grandes centros. Pereira fala que a verticalização atuou como principal vetor de difusão da arquitetura moderna brasileira localmente. Chaves indica que em João Pessoa, esse primeiro ciclo começou em 1957 com o edifício Presidente João Pessoa, no Centro Histórico. Paula diz que o programa de moradia em apartamentos e os hábitos da sociedade brasileira passaram por significativas transformações e vem passando. Chaves, Moraes e Carolino estudaram essas habitações verticais em João Pessoa e mostram que alguns padrões vêm, inclusive, de habitações unifamiliares, e um exemplo, por exemplo, é a dependência de empregada, conhecida como a DCE, elemento onipresente e estruturante, principalmente nessas habitações mais próximas do século XX, mas que ainda perduram até hoje, que definia segregações espaciais claras, espelhando a estratificação social brasileira. Então, o que a literatura fala sobre o viver em apartamentos? Normalmente são de classe média e alta, há a forte tripartição do espaço, entrada social e de serviço, principalmente esses mais antigos, setor íntimo resguardado, setor social em destaque, setor de serviço está em redução ou em desaparecimento atualmente. Aqui está uma foto da paisagem da Orla de João Pessoa em 2022, então vocês percebem que ela está passando por um processo de verticalização e está cada vez mais sendo acentuado. Se localiza no Nordeste brasileiro e em relação aos dados do IBGE, os dados mais próximos são o censo de 2000. Então, trabalhamos com dados de 2000 e 2001, já que 2001 é o foco do início da análise. Em 2022, que é o censo mais recente, 12,5% da população vive em apartamentos. Então, percebam que no censo de 2000, isso compreende a 14,1%. Então, desde 2000, João Pessoa pode dizer que está na margem em relação à produção do morar contemporâneo. Em 2001, a Prefeitura Municipal de João Pessoa emitiu 122 alvarás para habitação multifamiliares, entre habitação com R5, com 3 pavimentos, R6 mais de 3 pavimentos e R8, habitação de interesse social. A maior concentração dessas habitações verticais está no bairro de Manaíra. E não menos também é o bairro mais verticalizado e com o maior perfil de renda entre 5 e 10 salários mínimos em 2001. Então, ele tanto concentra renda quanto também está sendo mais verticalizado. Em relação à pesquisa documental, conseguimos as plantas baixas nos anúncios do jornal Correio da Paraíba em 2001 pela questão de viabilidade de acesso públicos em hemerotecas locais, já que o acervo da prefeitura está sendo digitalizado no processo, então está indisponível para consulta. Foram coletados 66 anúncios, dentre eles, 31 tinham plantas baixas, então a gente só utilizou esses 31. Desses 31 anúncios, conseguimos 36 arranjos de plantas, entre elas com 3 ou 4 quartos. Essa questão do quarto exclui a DCE, porque o discurso de venda não inclui a DCE como um quarto, como os demais, e áreas variando entre 58,75 metros quadrados e 236,97 metros quadrados. A maioria desses quartos, nos anúncios, 72%, tem 3 quartos, sendo 2 quartos e uma suíte, e o segundo grupo, 28%, 4 quartos, sendo 2 quartos e 2 suítes. Vendo essa composição, trata-se de um produto imobiliário que visava a família nuclear conjugal. E aqui está um exemplo do anúncio,
ele teve um tratamento de imagem para que pudesse ser realizado o redesenho e a obtenção de geometria. E aqui estão os bairros que foram identificados nesses anúncios. E percebe-se que alguns desses apartamentos possuem flexibilidade, marcado aqui com R, que significa reversível, e a maior quantidade, como já foi dito, tem 2 quartos, um banheiro e uma suíte. Em relação a como os dados foram examinados, foram trabalhados os aspectos funcionais, geométricos e configuracionais. Aqui está um desenho do anúncio utilizando o Santana Graph, desenvolvido por Hugo, com os grafos justificados e planares. Também foi feito o estudo de VGA e de isovistas, partindo da relação da sala e cozinha, tendo como principal vetor de mudança da casa brasileira e o que consegue ser visto através desses ambientes. Como vocês podem ver, a sala ocupa e corredores a maior possibilidade de encontros e visibilidade, enquanto quartos, banheiros e quarto empregada os mais restritos. E os resultados, em relação aos aspectos funcionais. O perfil de mercado e a segmentação tipológica. O grupo 1, com 3 quartos, é o padrão médio, o grupo 2, o padrão alto. 100% das amostras possuem, no mínimo, uma suíte, então a questão da privacidade é algo que foi levado em conta. E o grupo 2 se concentra em áreas de alto valor imobiliário, exemplo do bairro de Manaíra, como já foi dito. Em relação à hierarquia e à diferenciação programática, a estratificação de espaços, o grupo 1 tem de 9 a 16 ambientes e o grupo 2 de 15 a 20, tendo alguns ambientes exclusivos desse grupo, como lavabo, estar íntimo, copo e despensa. E esses ambientes exclusivos mostram um capital simbólico, porque mostra justamente esses ambientes como estratégia de marketing para agregar valor econômico e status social. Então, aqui tem uma tabela que vocês podem observar os ambientes extra, como um valor diferencial do apartamento. Ainda nos aspectos funcionais, o papel central da varanda. Nos apartamentos de 3 quartos tem 85% e 100% nos apartamentos com 4 quartos. E possuem funções estratégicas. Em relação ao simbolismo, que é uma herança histórica de status, independente do uso. A tática comercial, que trata da ampliação da área social com baixo custo de construção, com materiais mais baratos, por meio da brecha legal, que varandas muitas vezes não são computadas no coeficiente de aproveitamento pelas leis municipais, além de ser um prenúncio para a gourmetização. A individualização da tecnologia, o home office embrionário. Em muitos desses anúncios, percebemos a presença do computador na sala, então, ou nos quartos. Então, o início da era digital mostra aqueles computadores com tela de tubo, por exemplo, e a questão que França já fala do meu quarto, meu mundo. Então, a tendência da hiperindividualização com quartos acumulando funções de trabalho e lazer. Então, computador, televisão, às vezes a pessoa até se alimenta no próprio quarto. E o conforto com mercadoria. No grupo 2, closets, varandas íntimas reforçam a autonomia do conforto privado. Em compensação, o grupo com apartamento de 3 quartos mostra o conceito de reversibilidade. Então, são quartos que podem vir a ser suítes, por exemplo, agregando valor, e mostra a evolução histórica. Na década de 60, por exemplo, busca privacidade e status. Década de 80 em diante, adaptação de antigos quartos empregados para novas funções. E o setor de serviço e herança social. A DCE está presente, principalmente no grupo 2. A manutenção dessas hierarquias mostra uma cozinha inviabilizada, com portas, a DCE segregada. Em relação aos aspectos geométricos, o grupo 1 é a moda, o que a gente mais viu, tem de 8 a 17 ambientes, enquanto o grupo 2 de 13 a 20. O destaque é que o menor apartamento de 4 quartos tem o dobro do tamanho do menor de 3 quartos. Então, se percebe a diferença geométrica. A divisão tripartite, social, íntimo e serviço, mostra uma proporção quase idêntica entre ambos os grupos.
O setor íntimo é o maior deles, seguido do social e do serviço. E há uma hierarquia interna, que é a forte priorização da suíte principal, relação pais e filhos, e a baixa relevância das circulações, corredores e circulações, que teve menos de 10% da área nos apartamentos. Em relação à configuração dos setores, o íntimo ocupa metade da planta, o social funciona como intermediador entre íntimo e serviço, e o setor de serviço passa por encolhimento, que mostra uma desvalorização, além da segregação entre o social e o serviço, que está uma tabela de áreas dos setores. Aqui, em relação ao posicionamento, e foram encontrados 3 modelos. O modelo A fala de faixas paralelas, então o social está na frente, o íntimo no meio, o serviço nos fundos. O B fala da lateralização, social e íntimo lado a lado, com serviço em uma faixa lateral estreita. E o modelo C, o L invertido, o bloco principal social em serviço, sendo o serviço em anexo. Então, predomínio da ortogonalidade, formas retangulares e plantas compactas, nos 2 grupos. Em relação aos aspectos configuracionais, a inequação social e o paradigma dos setores, muito expresso na equação social, serviço íntimo, o qual Amorim já confirma, e a posição da cozinha, que atua como um termômetro de desigualdade, situando próximo aos acessos, halls social e serviço, mais segregada visualmente. Em relação aos gráficos de conectividade, a maioria tem formato de arbusto, possuem anéis de circulação, que é entre o externo, o exterior, o social e o serviço, e a profundidade topológica de até 5 passos, a partir da entrada no apartamento de 4 quartos e de 4 em 3 quartos, sendo o espaço mais profundo o banheiro da empregada. Então, percebam que a cozinha e a suíte ocupam essa posição mediana dos 2 grupos. E os 3 últimos ambientes basicamente se repetem: exterior, varanda e quarto empregada sendo mais segregado. Em relação à assinatura genótipa, os gráficos setoriais mostram uma repetição de 55% na amostra, a partir da raiz, que se conecta com o anel social e serviço, sendo o setor social o único portal de acesso ao íntimo. Então, a sala funciona como um distribuidor de fluxos da casa devido à ausência de corredores mediadores em muitos projetos. Em relação ao VGA, os tons quentes estão presentes nas salas e corredores por meio da alta visibilidade e controle, e são espaços mais abertos, e tons frios, banheiros, cozinhas e DCEs, que amassam privacidade e isolamento. Em relação ao que se vê da sala e da cozinha, o isolamento da cozinha, total ausência de cozinhas americanas, e não tivemos exemplares em 2001, então são cozinhas fechadas, com portas, são tratadas como domínio restrito e isolado, justamente, refletindo uma época onde o ato de cozinhar não era um evento social. E um vislumbre de futuro. Então, o modelo familiar, continuidade do modelo nuclear voltado para as classes média e alta, herança socioespacial, manutenção de estruturas do século XIX e XX na virada do milênio, a rígida setorização por meio do paradigma dos setores social e serviço continua sendo a base do projeto, marcadores de desigualdade, presença constante da DCE, embora apartamentos de 3 quartos já apresentem a reversibilidade ou a ausência, cozinha isolada e com baixa visibilidade em todos os projetos, quarto empregada como ponto mais segregado de todo o sistema, também em todos os projetos. E, portanto, também tem um indício de modernização e mudança, embora discreto. A valorização do indivíduo, o setor íntimo ganha importância como espaço de privacidade e autonomia, a flexibilidade e reversibilidade, surgimento de espaços reversíveis, quartos e banheiros, para adaptação a novas necessidades, a subversão de padrões, identificação de acessos únicos em alguns exemplares, rompendo com a histórica separação do senhores e servos. E o protagonismo da varanda, que vem o prenúncio da gourmetização. Além da mercadoria, a habitação vertical é apresentada como habitat, que reproduz essas relações sociais e aspirações de classe. Em 2001, o mercado se mostra muito resistente, próximos a padrões do século XX,
evitando adotar mudanças drásticas, preferindo arranjos tradicionais que garantem o valor simbólico. E há um conflito espacial, que é uma tensão entre a manutenção da tradição, por meio da compartimentação, e a emergência de novos modos de vida, com integração tecnológica e funcional. Assim, a arquitetura se faz como uma narrativa contínua das aspirações e realidades de seus habitantes. Obrigado. Obrigada, Fernando. E agora a gente vai para o último trabalho aqui da sessão, que é o artigo de Edja. Oi, falou, Fernando? Ah, não, estava tentando fechar aqui. Tá. Com Júlia, com você também e com o Hugo. Não sei quem é que vai fazer a apresentação. Sou eu. Tá dando para escutar direitinho? Tá sim, Júlia. Tá só. Boa tarde, eu me chamo Júlia e hoje eu vou apresentar um panorama geral do artigo intitulado Pela Magia do Abrir e Fechar de Portas, Flexibilidade em Moradias Vernáculas Brasileiras. Como autores do artigo, os autores do artigo são Edja Trigueiro, Júlia Lucena, Hugo Santana e Fernando Moraes. Aqui a gente vai explorar as relações espaciais em moradias vernaculares norte-riograndenses para demonstrar que, pela abertura e fechamento de portas, a estrutura espacial doméstica ela pode ser reconfigurada e podem ser alteradas as possibilidades de relações sociais. Também para assinalar a presença de arranjos facilitadores de multifuncionalidade, herdados da tradição vernácula, em moradias brasileiras pré-modernistas, e para percorrer meios recorrentes de configurar espaços para permitir flexibilidade funcional, mediante exercícios de análise sintática do espaço. As nossas motivações consistem na recorrência do tema da flexibilidade na configuração espacial doméstica, identificada em estudos acadêmicos existentes no repositório institucional da FRN, em repertórios de colegas do nosso grupo de pesquisa, o MUSA, e em exercícios disciplinares que foram desenvolvidos nos cursos de Morada Brasileira e Morfologia do Espaço Construído, que foram sendo acumulados ao longo dos anos. Então, a gente traz 6 casos pensados de moradias norte-riograndenses rurais e urbanos do século XVIII, XIX e XX para ilustrar o nosso argumento. E para isso a gente utiliza o Santana Graph. Foi um aplicativo desenvolvido por Hugo Santana, que é um dos autores desse artigo, para desenvolver exercícios de análise sintática do espaço nesses 6 nesses 6 estudos de caso. Então, a gente parte do pressuposto de que a casa é talvez o mais complexo edifício que existe, de Hanson, e a gente concorda com esse pressuposto. E o tema da flexibilidade, em etapas anteriores dessa pesquisa, ele foi identificado aparecendo transversalmente num panorama de 127 títulos, dos quais 47 foram examinados. Então, a gente identificou que no repositório institucional da FRN, 127 títulos eles abordam o tema da flexibilidade, não como parte principal do argumento, mas que ele está presente de maneira transversal. E em muitos deles, os textos eles atribuem a flexibilidade ao modernismo como uma qualidade de maneira quase que sacralizada. Só que ainda assim a gente conseguiu identificar a constatação da presença da flexibilidade funcional em soluções vernaculares, tanto em outras pesquisas do MUSA, quanto em textos que foram identificados nesse panorama, como o de Borges e Feijó. E essa constatação dessa presença é exemplificada, por exemplo, pela presença de armadores de rede em cozinhas, sugerindo que um ambiente que é teoricamente de serviço, ele pode ser utilizado como íntimo, como um ambiente de dormir. Outra questão também é que quando a gente lia desses 127 títulos, quando a gente lia textos que abordavam a flexibilidade como argumento principal,
a gente identificou que não havia um consenso entre o conceito de flexibilidade. Então, diante de uma gama de conceitos acerca da flexibilidade, a gente entendeu que ela como uma possibilidade de reordenação do espaço a qualquer momento e sem necessidade de reformas, que foi a definição dada por Tramontano, e a essa a gente acrescenta que ela pode ser também pode ser mediante intervenções singelas, como a adição de uma porta ou transformação de uma janela em porta. Passou? Certo. Mesmo quando não explicitada, a existência de arranjos espaciais flexíveis, ela permeia diversos conteúdos e estudos, como já foi conversado aqui nessa apresentação, só que ainda assim é tímida a menção a meios de tornar flexíveis os arranjos espaciais das residências pré-modernistas, cujas plantas costumam oferecer múltiplas possibilidades de reconfiguração. E aí, na tradição vernácula, a propriedade de reconfigurar uma estrutura espacial, ela pode ou não estar contida nas permeabilidades de portas e passagens, como, por exemplo, a ligação do interior e exterior, e é o caso dos sobrados coloniais, que, apesar da caixa mural deles trazer a sensação de que quem viu todos, eles apresentam, sim, a possibilidade de reconfiguração. No caso das sedes rurais, a gente tem a variedade de forma de possibilidade e de reconfiguração, que é o mesmo que acontece com as residências pré-modernistas. Então, nesses casos, a gente tem quartos e salas intercomunicantes, uma sala que vira quarto, um quarto que vira sala, e a gente também tem a hierarquia frente e fundo. Para iniciar os estudos de caso, a gente trouxe um exemplar que ilustra milhares de exemplares existentes, que aqui foi intitulada de Casa Pré-Modernista porque ela apresenta características tanto da herança colonial, quanto do ecletismo, quanto do modernismo. Dentre essas características, a gente tem também os quartos e as salas intercomunicantes, a lateralidade dia e noite e a hierarquia frente e fundo. No grafo justificado dessa residência, a gente identifica o exterior como rearticulador da estrutura e, por ele ser um rearticulador, ele acaba tornando um pouco relevante os espaços de circulação presentes no interior da edificação, que no caso é só um espaço de circulação existente. Também pelo grafo justificado, a gente consegue identificar que é uma estrutura rasa, apresentando apenas 3 níveis de profundidade e a presença de diversos anéis demonstrando uma gama de possibilidades de percursos que dá para fazer nessa mesma residência. E aqui, essa condição que está sendo apresentada agora é a condição que a gente intitula como original, que é aquela que todos os espaços são percorridos. Na segunda condição, que é a de rota mais provável do morador ou visitante, a gente tem que o terraço lateral e a sala de jantar, ele ganham uma integração e que a estrutura do grafo justificado, eles se aprofunda em relação à condição original que eu mostrei agora há pouco, concentrando os espaços de interação família e visitantes nos 2 primeiros níveis. Já na terceira e na quarta condição, que é representando o possível percurso dos visitantes formais e o possível percurso dos servidores, a gente tem que nessas duas possibilidades de percurso, o grafo ele a estrutura ela se aprofunda e de maneiras em níveis diferentes, demonstrando que esses diferentes percursos mostram diferentes sensações de Percepções, né? essas diferentes percepções Da estrutura. da estrutura. Além desse caso, a gente tem mais 3 sedes rurais, as casas grandes da Fazenda Cauã, Cacimba no Meio e Garrotes, um apartamento e uma casa. Só que aqui serão apresentados a Fazenda Cauã e o apartamento. No caso da Fazenda Cauã, a gente tem aqui um dos quartos, a gente conseguiu identificar que ele pode assumir o uso social, atuando como uma extensão da sala de visitas,
ele pode também atuar como transição e como parto, como espaço íntimo. E na condição Y, a gente tem os grafos planares semelhantes ao grafo, aos modelos modernos, com essa estrutura mais em tipo árvore, sem anéis. Já na residência Cândida, a gente buscou trabalhar com duas relações. A primeira, a relação da sala de jantar, da dualidade da sala de jantar e da sala de visitas, e a segunda com o acesso, um possível acesso do servidor entrando pela área de serviço. Então, a gente consegue perceber que essas duas condições apresentam mudança nos graus de integração e de profundidade, e que o acesso pela entrada de serviço faz aprofundar, no caso na condição Y, faz aprofundar toda a estrutura, reforçando o caráter social da sala de jantar, que se torna tão integrada quanto a circulação, mantendo a segregação da área de serviço. E este breve estudo e tantos outros que o precederam demonstra que as moradias brasileiras tendem a abranger uma lógica espacial relacional que possibilita a diversidade de usos e a negociação cotidiana entre abertura e resguardo, e que as portas, para além de elementos de vedação, elas atuam como moduladores das relações sociais, permitindo múltiplos percursos, sobreposições funcionais e variações de exposição e privacidade. E eu finalizo essa apresentação agradecendo a todos os presentes, a CAPES e a CNPq. Obrigada. Obrigada, Júlia, pela apresentação. Acho que agora a gente pode passar para as perguntas, né? Eu só vou pedir ajuda aí de Iago se tiver alguma coisa no chat, porque para mim está aparecendo o chat não disponível, só os membros da equipe que têm acesso. Então, se chegar alguma coisa, tu me avisas, que aí eu repasso aqui, né? E acho que no grupo do Zap também não. Mas eu posso começar aqui fazendo umas provocações, né? E aí a gente segue. Achei muito legal, assim, que a sessão ficou bem concentrada realmente na habitação, né? Não é um tema que eu particularmente investigo, eu trabalho mais com edifícios complexos, apesar de justamente o que Edja vai argumentar aí, né, com os alunos aqui, a casa, que é o edifício mais complexo de todos, e acho que realmente, quando a gente para olhar no detalhe, né, isso se confirma, assim. Acho que ficou um arco bem interessante, porque a gente cobriu aí desde a pré-modernidade, né, que é esse último trabalho, passando pelo primeiro trabalho de Júlia, que aí já é casos realmente modernos, né? O olhar de Fernando, que é contemporâneo, mas na prática viu que ainda é muito arraigado no moderno, e acho que o de Hugo, que consegue chegar aí em algumas coisas realmente um pouco mais contemporâneas de arranjo, né? De fugindo aí do tom convencional, assim. Então, talvez uma pergunta para agora, já para o último, né, para o de Júlia, se achei muito interessante esse olhar da flexibilidade no objeto histórico, né, porque recorrentemente isso é associado a objetos mais contemporâneos, como se fosse algo que só da modernidade em diante que acontece, né, e na prática a gente vai ver no seu trabalho que não, assim, mas eu acho que talvez, não sei se vocês pretendem aprofundar um pouco a discussão inicial, assim, eu acho que tem espaço para desenvolver mais a discussão sobre flexibilidade e programação, porque às vezes, né, eu vi que você pegou ali a definição de tramontano e tudo bem, mas às vezes é uma flexibilidade, na verdade, que é só de uso, né, não é espacial, como a história do armador da rede. Então, até que ponto é realmente flexibilidade ou é uma programação que é mais forte ou mais fraca, né? Tem mais que a gente costuma dizer assim no arranjo da configuração, na configuração. Então, não sei se vocês estão convencidas com essa definição de flexibilidade, porque eu acho que no campo da gente ainda dá para melhorar, talvez. Então, essa seria uma pergunta aí para a Júlia e Édia, que está aí junto, né? Ô, Lívia, essa ideia de modelo longo, modelo curto, eu diria que as casas tem de tudo.
tem de tudo. Então, você tem a variedade, e aí eu remeto a Hansen, quando ela diz a variedade de configurações para acomodar as atividades de comer, cozinhar, dormir, que desde que existe gente, e talvez muito antes disso já estão lá, postas, a variedade é imensa, a depender de grupo social, de época, etc. e tal. E o nosso argumento é que, no mesmo tempo, no mesmo grupo social, no mesmo dia também. Então, é de uma flexibilidade, e aí você tem tanto essa flexibilidade localizada, portanto, um modelo que pode conviver uma parte longa e uma parte de modelo curto, mas predomina, por exemplo, na casa rural tradicional de sede de fazenda e sítio, o modelo curto. E aí você tem muitas vezes células que são todas adjacentes e todas interconectadas, à exceção de banheiro, quando existe ou quando existia, né? Porque também tem este detalhe, trabalhar com casas muito antigas se torna muito difícil porque elas foram muito modificadas, até pela imensa facilidade de se abrir portas em adjacências. Então, você tem uma grelha passível que remete àquela casa tradicionalíssima, como a Vila Paladiana, por exemplo, né? De cômodos em torno de um cômodo central ou de um pátio, ou o que seja, com muitas adjacências. Então, você tem aí a possibilidade predominante de modelos curtos, mas também a possibilidade de modelos curtos associados a modelos mais longos de possibilidades. E olha, esta moça aqui passou muito tempo mergulhada em conceitos de flexibilidade, né? Né, a variedade é muito grande. Então, para nosso argumento, o de Tramontano foi o mais, né? Ou seja, a possibilidade de mudar, de alterar, o ir e vir, o talvez encontrar-se, noite e dia, com pequenos, com abrir e fechar de portas, ou com pequenas reformas, como transformar uma janela numa porta. Então, nós acrescentamos ao de Tramontano isso aí, e penso que dá conta. Eu estou louca para ver o trabalho que vai começar de Ana Paula, com casas do século XVII e XVIII, né? E ver como é que ela vai lidar com essas transformações, e se o IFAM lida com elas. Sim. Então, se a gente puder devolver a pergunta, eu devolvo para Ana Paula. Como é que, Não, mas não me como é devolva, que... não, porque essa pesquisa ainda está muito inicial, agora que a gente fez o levantamento dos nomes das casas, Édia. No próximo Sintaxe, a gente conversa sobre isso. Legal. Vamos avançar por aqui. Quero ver, quero ver. E acho que foi muito bom tocar nisso. Acho que a definição de Tramontano realmente parece ser bem flexível, né? Porque ela é bem sucinta e dá conta de abranger, né? Aí foi muito bom você tocar no relembrar, né? As ideias de modelo curto, modelo longo, porque aí nas minhas notas aqui também estava pensando sobre isso quando Hugo estava apresentando o trabalho dele, né, mostrando os quartos e como um quarto pode virar quase que um modelo longo, pelo menos dentro do universo de quartos, né, assim, que vai se complexificando. Aí tem a ver com, acho que com a fala de Circe ontem na abertura, né, ela falou justamente disso, de os quartos absorverem várias funções. Fernando trouxe no dele, né, a referência de França, que meu quarto, meu mundo. Então, não sei aí, talvez para Hugo ou para Fernando, que lidaram com casos mais recentes, se vocês observam essa tendência, assim, né, da casa virando um modelo cada vez mais longo, menos flexível, ou os setores absorvendo quase que setores dentro deles mesmos, né, quando um quarto quer virar um escritório com banheiro, com um lugar de lazer, com refeição, então se
ao invés da gente integrar mais, né, e ter espaços maiores e aquelas coisas acontecerem de maneira mais frouxa, tudo, na verdade, vai ficando cada vez mais compartimentado e não sei, né, se vocês, nos estudos de vocês, observam isso como uma tendência, assim. Acho que pode ser para U e para Fernando ao mesmo tempo, apesar dos casos de Fernando agora serem mais da virada do milênio, né, mas eu sei que a sua pesquisa vai até os dias quase atuais, assim, então talvez vocês possam falar um pouquinho sobre isso. No meu caso, como são casas assim de classe média alta, né? O que que acontece? Os setores sociais, eles têm uma cara de não compartimentado, né? Então, se reduz a quantidade de paredes, né? Assim, os espaços sociais tendem a se tornar em espaços únicos. Então, a gente tem, por exemplo, o conjunto que é estar, jantar e cozinha, há uma tendência deles se unificarem. Então, com o tempo, eles se tornam únicos num pavilhão único, mas, em compensação, o restante da casa começa a se tornar, e quanto maior ela é, começa a se tornar mais complexa, né? Então, existe essa cara de simplicidade, né? Aparece nas revistas, no Arquidaily, a fotografia do espaço único, mas o restante da casa é muito divididazinha, inclusive os quartos se tornam mais complexos. Então, a gente tem, na mesma casa, um quarto super complexo, e tem uma sala que é sala de estar, sala de jantar e cozinha, e às vezes é sala de jantar com balcão de refeições, né, com os bancos e o balcão de refeições e a cozinha aparente, e às vezes tem a cozinha que é aparente e por trás tem a cozinha do funcionário, né, escondida. A cozinha do funcionário escondida e aí tem a cozinha do patrão aparente, né, para os visitantes. Então, assim, existe a casa que é a amostra e a casa que é escondida, assim, meio cenário, né? Mas isso porque são as casas maiores, né? A casa maior. Então, o que é que acontece? Existe também isso. Quanto mais se aumenta a área, mais existe essa que eu chamei assim mais um conservadorismo, assim, porque também existe uma questão da existência, por exemplo, Fernando está estudando mais essa coisa da existência da dependência de empregada. Nas minhas casas, eu encontrei muito pouco dependência de empregada, é engraçado, né? Cerca assim de muito pouco, assim, eu não me lembro mais nem a quantidade, mas cerca de menos de 20% das casas tinham. E veja que são casas de classe média alta, né? Então, que foi uma surpresa para mim, né? Por casas muito grandes só que tinham. Então, isso foi uma surpresa. Ele realmente está desaparecendo. A lavanderia, que era uma coisa que normalmente a gente tinha um serviço muito completo, que era a cozinha associada à área de serviço, que era associada à dependência de empregada, que foi o que Júlia Valença mostrou, por exemplo, no Espaço Moderno, que isso a gente estuda, aprende, que é bem organizado. Nas minhas casas se desorganizou, né, na contemporaneidade. Então, a cozinha, quando ela se torna social, a lavanderia se perde, porque não sabe mais para quem dá a mão, e o quarto de empregada desaparece, né? Então, começou a ter essa transformação, né? Houve uma transformação aí nesse espaço, pelo menos nessas contemporâneas, né, mais novas. Quanto maior é a casa, aí ela começa a se tornar mais conservadora, essas coisas vão se tornando mais como era antigamente, assim, elas ainda resistem um pouco. Não sei se Fernando pode fazer o comentário dele. Oi, Hugo, seu comentário foi ótimo. Na verdade, sobra pouco para falar diante disso, mas falando um pouquinho da pesquisa, eu trabalho com jornais, então eu não chego a visitar as casas para saber os modos de vida, como é que eles estão de fato acontecendo. Mas temos uma representação gráfica de um projetista, né, nesses anúncios que dá uma suposição do que pode vir a ser o uso daquele espaço, como pode ser ocupado. Para além do espaço, eu acho que é muito importante também a gente falar da sociedade de hábitos.
Eu me lembro que na minha infância, quando eu ia no sertão visitar meus avós, e às vezes eu ia na casa dos vizinhos e se falava com muito orgulho, cada quarto tem sua própria televisão. Isso, quer dizer, década aí de 90. Então, e ainda mais pensando em hoje, né, na cultura do hiperindividualismo, pensar que cada um quer assistir um programa e não se reúne mais na sala, ou se come mais porque cada um tem uma agenda específica e não consegue ter um encontro. Então, são questões que eu acho que vai para além do espaço. Mesmo que a gente coloque um computador, uma televisão numa sala ou em cada qual um quarto, eu acho que é importante também refletir que existem hábitos que vão além, né, do espaço. Então, acho que é importante considerar isso. Eu, pessoalmente, morando sozinho, eu como no quarto, porque eu acho muito solitário comer na sala sozinho, então acaba que eu tenho impactos, a sala de estar e jantar, mas não uso. Minha vida é literalmente no quarto. É Então, melhor ser sozinho no quarto do que sozinho na sala, né? é verdade, com certeza. Acaba que o computador me faz companhia nesse sentido. Então, assim, o que dá para falar da pesquisa é a quantidade, de modo quantitativo, que um computador aparece em um quarto, por exemplo, ou em uma sala. Mas se de fato vai ser usado daquela maneira, teria que fazer o tipo de pesquisa. Acho que é isso. Ana Paula tinha levantado a mão. Não, eu estava ouvindo a fala do Hugo agora, essa coisa da lavanderia, né? Eu acho que é um outro ponto aí de análise bem interessante, Ed. Você fez um sobre cozinhas, eu acho que a gente tem que fazer agora um de lavanderia. Porque eu ainda acho absurdo no Brasil a lavanderia ser a coisa mais segregada da casa, quando, por exemplo, na casa que eu moro, a lavanderia é do lado dos quartos. Então eu não preciso descer com a roupa suja do pavimento inferior, porque a lavanderia está aqui do meu lado, é onde eu estendo a roupa também, né? Então, acho que são algumas questões assim que acho que o brasileiro está começando a se abrir sobre isso. Mas o que eu ia comentar, assim, de modo transversal, de todos os artigos, né? Eu apelidei carinhosamente essa seção de Édia e herdeiros, tá? Porque eu e Júlia somos herdeiros, Édia. Então, né? Júlia é neta, eu sou filha, somos Édias e herdeiros. Mas herdeiros assim também de como a casa ela mostra essas heranças, né? De como a gente consegue ver em casas tão diversas, né? Seja a casa lá do Sertão do Acari que Júlia apresentou, né? Como as casas dos engenheiros aqui de Brasília, como os apartamentos de João Pessoa de Fernando e as casas, né, da América Latina de Hugo, que talvez sejam as que mais tenham diferença por uma questão geográfica, mas o quanto elas ainda são parecidas, né? O quanto a gente ainda consegue ver um DNA da habitação no Brasil muito sólido e que, sinceramente, eu não vejo não vislumbro uma mudança assim a curto prazo. Assim, o paradigma dos setores de Luizinho, ele pode até ser modificado em alguns pontos, mas ele é muito forte em todas essas casas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê em todas as casas que estão aqui, tá? Então, é isso. Muito obrigada por uma belíssima sessão, gente. Obrigada, Ana Paula. Acho que era Francinei que estava na ordem. Se empolgaram agora. Depois Fernando, depois Camila. Mas é porque eu acho que essa sessão está assim, um pouco como a Ana falou, de herdeiros, eu também sou, embora não sou direta, não sou egressa da Federal do Rio Grande do Norte, eu sou aí também herdeira desse trabalho maravilhoso que a professora Edna vai fazendo há tanto tempo, e eu estou de fato empolgada com essa sessão, porque eu acho que é tão bom ver que a gente ainda tem tanta coisa interessante para aprofundar no estudo sobre espaço doméstico. A Lívia fez aí um retrospecto interessante da cronologia dos trabalhos, da abordagem dos trabalhos que foram apresentados nessa sessão, e a gente vai vendo como, em diferentes períodos, a gente ainda consegue, ora, ter coisas que são ainda recorrentes, e ora, coisas que aparecem diferentes quando a gente pensa
períodos diferentes dessas casas. Então, por exemplo, eu notei muita coisa aqui. Então, quando o Hugo fala dos quartos, da diversidade dos quartos nas casas contemporâneas, e o Fernando também menciona o quarto, que eu acho assim que é algumas chaves, né, para a gente entender o espaço doméstico. Eu acho que tem sim pontos, né, que mantém isso que a Ana Paula falou, de uma certa uma leitura possível, mas também a gente vê a questão da cozinha, né? O Hugo falou muito bem, se a cozinha na amostra dele, justamente de classes de casas contemporâneas ou mais recentes, né? Para a gente não ficar preso no contemporâneo, ficar casas mais recentes com esse espaço tão aberto, né? Que junta o espaço social, a sala com a cozinha, mesmo tendo a segunda cozinha, que daí Lemos já dizia para a gente faz tempo sobre isso, né? E aí a cozinha, se numa casa, numa mostragem mais recente do Hugo, ela está nesse lugar aberto de exposição, que era até uma coisa que o Hugo queria sempre abordar, né? Que é essa cozinha que se mostra, que está aberta, inclusive, talvez para mostrar o luxo dos eletrodomésticos. O Fernando mostra uma cozinha que é fechada, né? Que é isolada. Então, e aí, quando a gente vai para o trabalho ali da Júlia, professora, o último trabalho que fala da flexibilidade, eu sou uma das pessoas que usei muito o Tramontano também na minha pesquisa, então acho que ele dá conta disso. Essa flexibilidade do abrir e de fechar portas revela muito do modo de vida. Quer dizer, se a gente vai para diferentes regiões do país, a rede, por exemplo, é uma coisa tão importante que vai definir um uso e, ao mesmo tempo, se está aberto o espaço, ele pode ter outro uso. Então, eu gostei demais eu coloquei aqui a riqueza da flexibilidade como reflexo de diferentes modos de vida. Ou seja, a gente tem tantos elementos que, numa análise aprofundada do espaço doméstico, vão se revelando como essas riquezas, como esses códigos sociais para a gente entender diferentes realidades. Então, tem coisas que perpassam, mas tem coisas que nos alertam, né? Por exemplo, aí é quase uma pergunta, o Hugo me corrige se eu tiver errada, mas quando a gente percebe a dependência de empregada, que na amostragem do Hugo, o Hugo falou, me surpreendi porque era pequeno, e eu vi os dados do Hugo, né, eu li o trabalho do Hugo, eu sempre fiquei pensando que eu acho que a gente tem que ter em mente, talvez, um passado aí mais estrutural na história brasileira, que se a gente pensa que na América, Latina, a gente teve uma quantidade de pessoas escravizadas que foram para vários lugares e o Brasil é o lugar que veio mais pessoas para serem trazidas e escravizadas. Para mim, a herança da dependência de empregada que a gente tem na nossa casa no Brasil é diferente da herança que vai ter na Argentina, no Chile. Então, eu fico me perguntando, Hugo, se esse número, esse percentual muito baixo da sua amostra, é porque talvez, eu acho, quando eu li, que tá num espectro maior de países da América Latina, que tem um passado aí, uma história similar, mas também com coisas muito distintas, e que eu acho que isso tem que ser considerado. Então, se a gente pega a amostragem do Fernando, talvez, aí o Fernando também pode. Eu não consegui entender na apresentação se ele pega outros países, mas citar só a gente, Brasil, e o Hugo que pega outros países. Então, eu acho que tem um elemento aí que talvez explique um pouco porque na amostragem do Hugo, esse dado da dependência empregada, de fato, é tão pequeno. A não ser que a gente faça no recorte do trabalho do Hugo, Brasil, e ver se na amostragem do Brasil, de fato, nas casas contemporâneas, isso não aparece. Porque eu acho que a gente tem uma estrutura aí, uma herança escravocrata que se aparece e ainda permanece nas estruturas do nosso espaço doméstico. E no mais, eu estou assim, muito feliz com essa sessão. Acho que os trabalhos recentes vai dando assim um gás, assim, uma vontade, uma certeza de tanta coisa que a gente precisa ainda aprofundar no espaço doméstico. E eu queria parabenizar todos os trabalhos apresentados.
Obrigada. Acho que a gente pode seguir a fila das falas e no final volta para tu, Hugo, para complementar aí com o Francinei. Fernando, né, que estava na sequência. Oi, só para comentar algumas curiosidades, para Ana Paula, falando de lavanderia. No ano passado, eu fiz um artigo com Edia para o Arquicom sobre tendências e modismos. E dos aspectos que identificamos é a lavanderia, que o mercado tende a dizer que vai sumir das habitações e virar algo coletivo. No prédio tem uma lavanderia coletiva, então cada unidade não vai ter a sua. Contudo, pesquisando alguns casos emblemáticos, percebemos que o equipamento da lavanderia ele vai para espaços que, assim, é quase inimaginável. Do lado de uma pia, na suíte principal, por exemplo, ou na área gourmet, ou num canto da sala, escondido por um móvel, enfim, muitas maneiras aí de burlar o discurso do coletivo e manter-se privado. E depois de fazer esse artigo, eu pensava que, porque assim, foram edifícios que não estavam fazendo parte do meu recorte temporal, que é 2001, 2011, 2021. Então, eram edifícios que, sei lá, podiam estar em 2016, ou edifícios em São Paulo, enfim, casos espalhados. E aí eu estava guardando isso na minha amostragem de 2021, que não ia ter lavanderia, porque, né, ia ser tudo coletivo. Mas percebi que tem lavanderia em 2021. O espaço lavanderia propriamente dito, mesmo que seja reservado a um tanque. É, mas estava lá, enfim, área de serviço, para dizer que tinha na planta. Então, ela resiste ainda. Falar para Fran Fernando, me que, desculpa, mas só para dizer, porque certos sim, hábitos brasileiros são muito difíceis de mudar. são. A coisa da gente querer lavar nossas calcinhas em casa é muito É, difícil de lavar calcinha em coletivo. Vai lá só uma coisa, meu sogro mora num barco, não sei se vocês sabem, depois tem que sim, fazer habitação de barco, viu, Vera? Édia. E tem uma lavanderia coletiva na marina, né? E aí a gente vai lá, porque no barco realmente não tem como botar uma máquina de lavar, né? E aí é muito interessante, assim, porque o brasileiro não tem essa lógica da lavanderia coletiva, lavanderia de rua da Europa, né? Brasília já tem algumas, assim, talvez por ser uma cidade mais universitária, mas é uma mudança de hábito muito grande. A classe média não está disposta a isso. Ela não vai compactuar com isso. O mercado pode até querer, né? A imobiliária pode até querer, vamos diminuir e tal, mas a classe média do Brasil é muito reativa para esse tipo de coisa. Desculpa, mas eu não me aguentei. não, mas de fato, de fato. Bom, e aí em 2021 a lavanderia permanece, né, nos exemplares. Ainda estão em tratamento de dados, então por isso eu não comentei na apresentação, me restringi a 2001, que já está concluído. Sobre quarta empregada, eu fiz uma dissertação especialmente sobre quarta empregada, mas não utilizei sintaxe do espaço, então quem sabe futuramente eu retorno para utilizar. E ainda sobre quarta empregada, fazer uma pequena publicidade, está tendo um filme documentário chamado Aqui Não Entra Luz. Começou ontem a ser exibido nos cinemas, em alguns cinemas do país, então quem puder assistir, recomendo. É isso. Obrigada, Fernando. Só antes de passar para a Camila, também comentar aqui sobre lavanderias, rapidinho, um fenômeno, pelo menos que eu tenho observado, onde elas têm sido valorizadas, assim, são em apartamentos que são unidades de meio, que só tem uma frente. Então, como você tem que jogar todos os ambientes para uma fachada única, aí tem aparecido uma solução às vezes em anel de circulação entre a sala com a cozinha e a lavanderia lá junto na frente da varanda, né? E isso tem sido vendido como um pequeno objetinho de desejo, assim. Eu tenho visto meus alunos querendo projetar isso, sem saber direito explicar o que é, mas é por conta da falta de fachadas, basicamente. E aí foi uma situação onde eu vi assim, que a varanda teve o seu status elevado à lavanderia, né, por estar junto da varanda ali. Mas, realmente, Camila.
A Vamos ter função que da fazer no próximo varanda. evento uma sessão lavanderias, pessoal. A função da varanda aí, nesse caso, professora Lívia, foi flexibilizada, né? Lembrando aqui da Júlia. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para a Júlia Valença e para a Ana, né, do artigo delas. Muito interessante, né, o artigo de vocês. É, Vocês testaram as relações espaciais dessas casas a partir de diferentes acessos. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? E aí eu queria assim, só que vocês comentassem assim, quais foram as principais características assim que vocês observaram nessas relações espaciais com a mudança do acesso. Vamos dizer, quando eu estava no acesso 1, no acesso 2, no acesso, a partir do acesso 3, quais foram assim, as principais que vocês acharam que se destacaram? Você quer falar, professora? Eu falo. É, em relação, geralmente o acesso 1, a raiz 1, ela estava sempre mais próxima dos ambientes sociais, né? Então, até pela raiz 2, que ainda não era o acesso principal de serviço, elas não estavam tão próximas assim, dependendo da casa. Então, pelo que eu percebi, pelo que a gente percebeu nas análises, geralmente a raiz 1 ela era a principal realmente do acesso social para os visitantes. A raiz 2 poderia ser mais utilizada pelos moradores e a raiz 3 principalmente em destaque em relação ao serviço. Essas questões também aconteciam dentro da raiz 3, às vezes ela era também o principal acesso a partir do abrigo do automóvel. Então, em algumas casas, esse acesso era compartilhado entre os moradores, né, que utilizassem o carro também, e sempre pela raiz 3, ele se aproximava do setor de serviços, o setor social e o setor íntimo se distanciavam um pouco. Em algumas casas, o setor íntimo até ficava um pouco mais próximo do que pela raiz 2, mas geralmente eles ficavam ali na média, né, intermediários. É isso. Eu ia só complementar uma coisa, Camila, assim, do trabalho da Júlia, o Iago também, que está aí, também trabalha um pouco com essas casas. O nosso caso com essas casas é um caso quase arqueológico, né? A gente tem as plantas das casas, mas a gente tem algumas fotos soltas que a gente tenta, o Iago aí é ótimo, inclusive, de sair tentando achar onde é que são essas casas. Mas a gente não sabe se elas foram construídas realmente todas. Isso é uma coisa que a gente não tem como prever. Algumas a gente tem as fotos de satélite, então pela volumetria da foto, a gente imagina que seja aquela casa que a gente ainda não achou 100% no mapa, né, Iago? Tá quase. Estamos quase lá. Mas é um trabalho de arqueologia, é um trabalho de arquivo, e esse arquivo de Brasília é riquíssimo, sabe? E outra coisa que é interessante era a produtividade que essas pessoas tinham, né? Tem casas dessa que a planta tem a assinatura do Oscar, mas tem outras que não são assinatura porque era um grupo gigante, né, de pessoas trabalhando na construção de Brasília, que acaba ficando às vezes colocado dentro do nome do Oscar do Lúcio, mas era uma equipe tão grande que produziu tanto, são tantos desenhos, que a gente está falando aqui da Casa dos Engenheiros, né? Eu e o Iago, a gente já fez um artigo sobre as habitações coletivas, o Iago está estudando outras casas de engenheiro num grupo, enfim, inclusive a defesa dele é daqui a 2 semanas, né, Edja? Então, assim, é um trabalho de que a gente realmente tem as plantas das casas, mas a gente não sabe se elas foram construídas ou não. Então, a gente tem algumas leituras que a gente não consegue fazer. A gente influi a partir dos desenhos. Então, essa questão também das entradas, isso tem a ver, porque não necessariamente essas casas têm implantação no lote. Então, às vezes, algumas a gente imagina que eu poderia entrar por cima, uma entrada mais social, ou uma entrada do automóvel, ou uma entrada do serviço, mas vários desses desenhos não têm a planta de implantação. Né? Não tem um lote, a casa está literalmente solta na prancha, assim, ela não tem nenhuma delimitação do terreno, às vezes, né? Então, Ana, tem um pouco de limitação em relação a isso. Pois não, Fran? Não, é porque você está falando e lembrar que essas plantas elas não tiveram destinação, elas foram uma planta
que era uma proposta É um geral, carimbo. é um Assim, eles poderiam carimbo, construir em qualquer isso, lugar. em qualquer Sim, é lugar, por isso. isso que não tem a Essas aí destinação. da Júlia, a gente percebe que essas maiores, né, que a gente chama as RENs, elas foram construídas no Lago Sul, que hoje é o bairro mais rico do Brasil, inclusive, né? É o metro quadrado mais caro do Brasil, mais caro que Copacabana, por exemplo. E a gente viu, achou uma quadra lá que elas parecem estar lá. Mas outras eram casas de madeira, né? Então, assim, tem uma diferença de materialidade muito grande dentro disso. Então, ainda é um trabalho muito em aberto. De vez em quando eu vou captando uns alunos aí. A Júlia tomou coragem de abrir arquivos e a explorar sobre isso, mas a gente ainda está uma pesquisa muito inicial, muito em andamento. Só rapidamente, antes de passar para a Edia e para a Júlia, que eu estava com uma dúvida sobre o trabalho de vocês, se vocês tinham dados da temporalidade disso, assim, se essas casas foram feitas para durar, ou se era uma coisa que era provisória, porque como eu vi umas de madeira, fiquei pensando, é só enquanto está na construção ali de uma parte, de uma fase, depois vai voar, não sei, porque me chamou a atenção de serem tão rígidas, né? Assim, é genérica, e aí o modelo que escolhe para ser é justamente o modelo da setorização super rígida, clássica, né, ali, e mesmo que fosse uma coisa que talvez nem fosse feita para durar, podia ser uma coisa mais informal, né, menos programada, mas estou vendo que talvez possa de tudo, né? É exatamente isso. As de madeira, elas eram para ser temporárias, mas algumas ficaram, né, Iago? O Iago estuda na dissertação dele 5 casas que ficaram, dessas de madeira, mas sempre as de madeira, a ideia é que ela fosse a construção rápida e fosse depois desmontada. Eram acampamentos de obra, essas casas de madeira. Então, a gente tem pouquíssimos resquícios dessas casas de madeira hoje. Mas as outras dos engenheiros, essas de tijolo, de pedra, essas foram feitas sim para durar, né? E mostra também essa hierarquia muito forte da construção de Brasília entre a casa do engenheiro e a casa do operário, gente. Isso é muito emblemático dentro de Brasília também. Eu preciso me ausentar um minutinho, eu estou com criança gritando lá embaixo, eu volto já. Mas a Júlia e o Iago aí podem responder. Iago, você desistiu? Posso passar para a Júlia, então, e Edia, que estão com a mão levantada? Ou você quer fazer algum complemento? Acho que ele não está me ouvindo, Oi? não. Vai, Oi? vai, Como assim? Júlia. Tô ouvindo. Oi? Não, é só para essa questão das casas de madeira, né? Que a professora comentou que ficaram, mas ainda assim elas não era qualquer tipo de casa, entendeu? Principalmente essas que a gente analisou, ao mesmo tempo que não era para ficar, você entende por que ficou, sabe? Porque eram casas muito boas se comparadas com as outras que eram feitas em madeira, no acampamento. Você via, era nítido que não era casa para qualquer pessoa, entende? Então ainda teve essa questão. Então, por exemplo, o próprio Catetinho, né, que é da nossa referência quase que base dessa arquitetura em madeira de Brasília. Ele tá lá, tá tombado, né? Ele era para quem, né? Ele era para o presidente. Então, as casas que ficaram, elas tinham uma intenção justamente de serem destinados a esses trabalhadores, esses engenheiros que, com certeza, eram praticamente os donos de tal acampamento, de tal andamento de obra. Então, enfim, é complexo, sabe? Tem muita coisa aí que né, tanto nessa dinâmica das casas dos engenheiros mesmo, é bem complexo, sabe? Que a gente tenta ir remapeando e tentando descobrir um pouco essas plantas soltas e tentando ver onde é que tá, enfim, por aí vai. Joia. Edia ou Júlia? Eu queria só lamentar não ter visto o trabalho de Júlia, Iago e Ana Paula, porque eu estava numa outra sessão, vendo um trabalho também que eu dei alguma contribuição de uma ex-orientanda, que agora é orientanda de Vinícius Neto na Federal Fluminense, ela estava apresentando. E comentar, fazer uma pergunta a Fernando. Se temos uma hipótese de que a área de serviço está desaparecendo, porque o que Hugo encontra como padrão autoral de pessoas de classe média alta e de provavelmente pessoas privilegiadas em outros campos também,
não só o financeiro, que contratam arquitetos que fazem projetos muito específicos, geralmente de alta qualidade, senão não estaria publicado no Arquigram, assim a gente supõe. Então, o que ele encontra, a gente encontra de maneiras menos ortodoxas, digamos assim, nos casos mais recentes de Fernando. Então, teríamos uma hipótese de que a área de serviço está desaparecendo. Ed, posso responder, né? Eu concordo com o comentário de Ana Paula. Eu acho que ela pode até ser reduzida a uma máquina de lavar ou a um tanque, no cantinho ali, ou em cantos onde a gente menos espera, mas sumir como quarto empregada eu acho mais drástico, eu acho difícil dizer assim, a questão do desaparecimento. Pelo menos em 2021, isso aí eu já posso dar uma afirmativa, nos meus casos, em João Pessoa, é, todas têm área de serviço. Eu tinha expectativas que não tivesse, pelo artigo que a gente fez, mas todas têm área de serviço, por menor que seja. Nossa herança. Isso. Obrigada. Hugo, pode falar. Tá sem áudio, liga teu... É rapidinho, porque a gente tem que ir para outra sessão, mas é só para responder Francinei. Francinei, eu olhei agora aqui, inclusive na minha tese, para lhe responder rapidinho. No Brasil, 11% das casas têm o quarto empregada, para você ter noção. Então, realmente é muito pouco, né? É surpreendentemente pouco, assim. Mas é porque realmente, assim, são casas autorais, elas são diferentes. Só as Eu acho que casas é o bem aspecto. grandes, assim, entendeu? Mas eu acho que é o aspecto que a professora Edja levantou, né? É, A sua amostragem tem um recorte muito específico. São exato, autorais, e aí tem que ver para quem, por quem. Então, acho que isso que exato. muda. Mas, no É, geral, vai na linha ainda de uma herança mesmo, eu acredito. exato. Mas obrigada, Hugo, obrigada. De nada. Obrigada, Hugo. Obrigada a todos pelas colocações. Acho muita coisa para discutir, né? Mas realmente acho que o nosso horário já está no limite aí para dar um intervalinho para ir para a próxima. Talvez, assim, né? Vocês aí que são do espaço doméstico, valha investigar mais a fundo os setores isoladamente, né? Porque a gente está vendo que os setores eles existem, mas o setor social mudou nessa direção, o setor íntimo está ficando mais compartimentado, então eles continuam existindo, mas eles estão sendo reconfigurados, né? Então, talvez olhar com mais cuidado, setor a setor, possa jogar luz aí nessas questões, né? A área de serviço, talvez ter o equipamento significa ter uma área de serviço, né? Porque será que daqui a pouco a gente vai caminhar para ter uma máquina dentro do banheiro, como é em alguns lugares, tem lava e seca e nunca mais vai ter um varal? Então, isso não é exatamente uma área de serviço, né? Então, o espaço é uma coisa, o uso é outra, enfim. Vocês têm muita coisa aí para pesquisar. Fernando, diga, faça aí sua colocação. Só um lembrete da foto antes de fecharmos a sala. Sim, muito bem lembrado. Sim, e um convite, então, né? Vamos fazer aí lavanderia para o próximo evento. Lavar a roupa suja no próximo sintaxe, né? Pois. Bora. Quem tira, eu posso tirar Vou aqui tirar. e Pode? coloco Posso tirar. no grupo. Todo mundo rindo aí. Joia. Obrigada, gente. Foi um prazer essa tarde. Foi, obrigada, parabéns, gente. Realmente.